Vamos falar de tanque eletrolítico, que é um método experimental de se estudar eletrostática. Para começar, vamos ver que quando a gente tem dois corpos ligados a uma fonte de tensão, a gente vai ter a formação de um dipolo elétrico. Então vamos usar o dipolo elétrico para explorar os conceitos envolvidos no uso de equipotenciais e como esses perfis de equipotenciais eles são usados para confeccionar perfis de eletrodos. A gente vai ver o que acontece no espaço entre esses dois eletrodos quando a gente aplica uma tensão. E isso para diversos tipos de fontes de tensão. Uma fonte de tensão simétrica, uma fonte com um polo aterrado e principalmente quando a gente varia a tensão nessa fonte. Agora, toda a eletrostática que viemos estudando se trata de uma eletrostática no vácuo. E essa situação em vácuo ela pode ser simulada na prática utilizando, por exemplo, o que se chama de tanque eletrolítico. Então vamos ver como proceder para fazer um experimento desse tipo. E mostrar que esses contornos equipotenciais obtidos na solução eletrolítica são os mesmos contornos que a gente tem quando a gente está em vácuo, ou seja, no nosso ambiente. Vamos lá. Quando a gente tem dois corpos condutores ligados a uma fonte de tensão contínua ou uma fonte DC, a gente vai ter cargas distribuídas nas superfícies desses corpos. E, naturalmente, um campo elétrico em toda a vizinhança. Agora, a parte das linhas de campo que representam esse campo elétrico, parte delas elas vão de um corpo para o outro e uma outra parte vai para o infinito. Essas que vão de um corpo ao outro, representado aí na figura por essa área sombreada, elas formam um tubo de linhas de campo e a quantidade de cargas que a gente tem nas extremidades desse tubo sobre os corpos, essa quantidade vai ter o mesmo módulo, mas com sinais opostos. Essas duas superfícies que contêm as cargas são chamadas de superfícies correspondentes. Esse arranjo de carga mais Q e menos Q equivale a um dipolo elétrico. Dessa forma, toda vez que a gente liga dois corpos a uma fonte de tensão, a gente vai ter a formação de um dipolo elétrico. Então, em todos os mecanismos de chaveamento, a chave tipo faca, uma microswitch, um relé, um disjuntor ou um interruptor de parede, internamente, quando polarizado, elas podem ser representadas por um dipolo elétrico. Vamos pegar, por exemplo, o caso dos contatos de um relé mecânico. Estando eles ligados a uma fonte de tensão e desprezando os efeitos fora dessa região dos contatos, a superfície desses contatos, de modo idealizado, formam superfícies correspondentes e, consequentemente, a gente tem um dipolo elétrico. Portanto, esse arranjo em dois corpos com carga mais Q e menos Q é um elemento básico para a análise de equipotenciais entre esses dois corpos. Vamos explorar esses dipolos elétricos nessa perspectiva. A gente viu o dipolo elétrico quando a gente tratou de cargas pontuais. E na ocasião nós vimos que a equação do dipolo elétrico era essa aqui, estando o dipolo sobre o eixo Y e com seu centro na origem. Para obter uma equipotencial φ0, basta então igualar essa equação a um φ0. E assim, essa fórmula vai dar os locais geométricos dessa equipotencial φ0. Aqui eu tenho os contornos para uma carga de 1 nanocoulomb e diferentes valores do φ0. As equipotenciais têm valores positivos aí na parte de cima e negativos na parte de baixo. E as geometrias delas estão espelhadas aqui em relação ao eixo Y. E sobre o eixo X, o potencial é zero. Se eu faço um giro desses contornos equipotenciais em relação ao eixo Y, eu tenho as superfícies equipotenciais, que são esféricas ali bem próximo das cargas, mas à medida que eu me afasto, elas ficam mais parecidas com peras, abóboras, berinjelas, eu por aí afora. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses dois contornos equipotenciais, esse de mais 1 kV e outro aqui embaixo de menos 1 kV, que são mais ou menos esféricas. Imagine agora que eu pegue dois eletrodos feitos com exatamente a mesma geometria que essas equipotenciais e ligue esses eletrodos a uma fonte DC. Com uma fonte simétrica, eu vou ter mais 1 kV na parte de cima e menos 1 kV aqui na parte de baixo. Repare que nada foi alterado. A equipotencial matemática de 1 kV e menos 1 kV, elas foram substituídas por eletrodos sólidos ligados a uma fonte com 1 kV e menos 1 kV. A superfície desses eletrodos ainda continuam sendo equipotenciais.
Bom, o que vai ocorrer entre as equipotenciais entre esses eletrodos? Naturalmente, a equipotencial que passa por um ponto continua sendo a mesma, ou seja, a equipotencial não vai se alterar, e nem o valor do potencial em cada uma dessas equipotenciais. Portanto, tudo continua na mesma. Agora, e se a fonte não for simétrica, o que vai acontecer? Aqui eu tenho o mesmo desenho, só que agora a fonte não é simétrica. Eu vou aterrar esse eletrodo de baixo e aplicar 2 kV no eletrodo de cima. O que vai acontecer agora? As equipotenciais elas não devem alterar. O que vai alterar vai ser o valor do potencial em cada uma delas. Aqui eu tenho o gráfico do potencial entre os dois corpos. O eixo Y é o eixo que passa pelo centro dos dois corpos. Vamos supor que o potencial seja mais ou menos linear. E aqui eu coloco os valores do potencial em cada um dos pontos. Eu tenho mais 1 kV na parte de cima e menos 1 kV na parte de baixo. E os pontos com potencial mais 250 e menos 500 volts. E isso tudo em relação à referência, o zero que está aqui. Quando eu mudo a referência desse ponto para esse ponto que está em menos 1 kV, todo o potencial vai aumentar em mais 1 kV. Eu vou ter zero nesse primeiro ponto embaixo e os outros todos vão ser adicionados de mais 1 kV. O de menos 500 volts vai virar 500 volts, o zero vai virar 1 kV, o 250 vai virar 1250 e o 1 kV vai virar 2 kV. E esses seriam os valores do potencial quando eu mudo o potencial para esse eletrodo de baixo de menos 1 kV. E precisamos corrigir aqui no desenho. Aqui embaixo o zero, o menos 500 vira mais 500, mais 1 kV, mais 1250 volts e 2 kV. Eu tenho que fazer isso para os outros, mas deixa isso para lá, vamos só riscar. Em suma, o que a gente tem? A geometria das equipotenciais que passa por um ponto, ele não se altera. Mas o potencial em cada uma delas assume um novo valor. Agora, o que aconteceria se a gente alterasse o valor da diferença de potencial? Se a gente, ao invés de 2 kV, usasse uma fonte com uma tensão variável. Vamos ver se isso traz alguma alteração. Aqui a gente tem as equipotenciais para uma carga de 1 nanocoulomb e um A igual a 1 centímetro. Dessas equipotenciais, vamos nos concentrar na de 1 kV. Usando a fórmula da equipotencial que foi dada aí no item anterior, a equação vai ser essa aqui. E na figura ela representa esse contorno aqui que está piscando. Vamos ver a coordenada de um ponto dessa equipotencial ao longo do eixo Y. Então, com x igual a zero, usando essa equação, a gente obtém para o y, vamos chamar de y0, o y0 vai ser raiz de 3 centímetros. E na figura é onde está a estrela. Agora vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa carga de 1 nanocoulomb por uma constante qualquer. Vamos usar 2,2, um número quebrado. Então, com 2,2 vezes 1 nanocoulomb, a equação da equipotencial vai ficar agora desse jeito. Sendo que agora a gente tem um φ0 no primeiro membro. A gente pode ver qual é o valor desse φ0. Vamos pegar o ponto que nós separamos antes, o x igual a zero e o y igual a raiz de 3 centímetros, que substituído nessa equação vai me dar um φ0 de 2,2 vezes 1000 volts. Então, a equação da equipotencial, quando eu multiplico as cargas por 2,2, a equação vai ser essa aqui. No primeiro membro vai ser 2,2 vezes 1000, que na realidade é a mesma equação da equipotencial de 1 kV. Como é a mesma equação que a equação anterior, a geometria da equipotencial que vai passar por um ponto, então ela não se alterou. Usando essa carga, fazendo um gráfico das novas equipotenciais, eu vou ter isso aqui. Então, aqui que era de 1 kV, agora é 2,2 vezes 1 kV. E isso naturalmente vai acontecer com todos os pontos. A equipotencial que passava por um ponto, quando eu multipliquei pela constante, vai ter exatamente a mesma geometria que eu tinha antes de multiplicar pela constante. Mas o potencial num ponto ele vai mudar. E vendo duas delas e fazendo uma conta rápida, dá para ver que a diferença de potencial entre elas também vai se alterar. Em suma, quando a gente multiplica uma constante no valor das cargas de uma fórmula de uma equipotencial, a geometria da equipotencial ela não vai se alterar.
o potencial vai mudar e também vai mudar a diferença de potencial entre dois pontos. Substituindo as equipotenciais por eletrodos, os mesmos que usamos antes, e para continuar tudo na mesma, esse eletrodo de cima eu deixo a mais 2,2 vezes 1 kV e o de baixo a menos 2,2 vezes 1 kV. Portanto, uma fonte simétrica de 2,2 vezes 2 kV. Então, eu alterei a tensão da fonte. Ou seja, multiplicar as cargas por uma constante corresponde a variar a tensão da fonte. E quando a gente faz isso, a geometria da equipotencial ela não muda. O que muda é o potencial e, consequentemente, a diferença de potencial entre dois pontos. Vamos agrupar os resultados a respeito de equipotenciais e eletrodos. A primeira coisa é que os perfis dos eletrodos eles podem ser definidos usando os perfis matemáticos de equipotenciais. E quando eu faço isso, o potencial entre os eletrodos ele é dado pelo potencial da distribuição de cargas que gerou essas equipotenciais matemáticas. Aqui tem um exemplo desses contornos. Podemos, por exemplo, usar essas duas equipotenciais ou ainda essa outra aqui no eletrodo de baixo. Ligando eles a uma fonte de tensão, a geometria da equipotencial que passa por um ponto vai ser exatamente essa que está no desenho. E ela não vai se alterar quando eu variar a tensão aplicada. Experimentalmente, o potencial entre eletrodos ele é estudado usando o mapeamento de equipotenciais. E para isso, os eletrodos eles são imersos em uma solução eletrolítica, que estão dentro do que se chama tanques eletrolíticos. Vamos ver o que são esses tanques. Para saber o princípio de tanques eletrolíticos, para isso a gente precisa saber alguns aspectos de densidade de corrente e regime estacionário. E para fazer isso, vamos considerar um fio onde todos os portadores de cargas eles se deslocam no seu interior devido à ação de um campo elétrico E. Todos esses portadores eles têm a mesma carga e uma mesma velocidade vetor v. A gente chama de densidade de corrente ao fluxo desses portadores de cargas por unidade de área e por unidade de tempo, que é dado por essa equação. Vetor J é igual a Nq vetor V, sendo esse nizinho a densidade volumétrica desses portadores de cargas. A unidade desse J é ampere por metro quadrado. A corrente elétrica, aquela que a gente mede com amperímetro, é dada pelo fluxo dessa densidade em uma superfície com área A, uma superfície aberta. Caso a gente tenha uma densidade de corrente que é uniforme em todos os pontos no fio, a corrente vai dar J vezes AF, sendo AF a área da seção transversal do fio. E se a gente fizer um desenvolvimento algébrico, a gente pode mostrar que essa corrente é igual a dQ/dt, que é uma equação mais conhecida. Repare que o vetor densidade de corrente ele tem uma orientação, ele é um vetor. E a corrente I é um escalar, então ela não tem orientação. Portanto, quem dá o sentido, a orientação da corrente é o J e não o I. Agora, a gente pode calcular o fluxo de J em uma superfície fechada. Veja aqui na figura, eu tenho uma superfície fechada cilíndrica coaxial ao fio. No lado esquerdo, a normal aponta no sentido oposto da velocidade e no lado direito, no mesmo sentido. E na lateral, qualquer normal da superfície dA ela vai ser perpendicular à velocidade. Dessa forma, o fluxo na lateral é zero e o fluxo nas duas tampas circulares elas vão ter o mesmo valor, sendo que o da esquerda é negativo e o da direita é positivo. E somando tudo, a gente tem que o fluxo nessa superfície fechada vai ser zero. Escrevendo isso, a gente teria, então, o fluxo de J na superfície fechada igual a zero. Essa equação é a condição que chamamos de condição para o regime estacionário, onde nada depende do tempo, o ddt igual a zero. Esse estado não significa que está tudo parado, a gente tem movimento. É como se a gente observasse um rio fluindo de forma bem calma. Parece tudo parado, mas cada elemento que se desloca é substituído por um outro com as mesmas propriedades. E em eletricidade, isso corresponde ao caso em que a tensão e a corrente são correntes contínuas. Em regime de corrente alternada, essa equação naturalmente ela não se aplica, pois a gente não tem mais o ddt igual a zero. Mas ela ainda funciona bem para casos onde ddt é próximo de zero. Por exemplo, se você estiver trabalhando com sinais na frequência de, digamos, 60 Hz, que é a frequência da rede. Agora, experimentalmente,
é verificado que existe uma relação entre o J e o campo elétrico E, tudo no mesmo ponto. E essa relação é essa aqui, vetor E igual a eta vetor J, que é a lei de Ohm. Macroscopicamente, ela adquire uma outra forma, que é o V igual a RI, sendo V a diferença de potencial, R a resistência elétrica e I a corrente. Aplicando essa equação na condição de regime estacionário, eu vou ter que o fluxo do campo elétrico vai ser zero. Vamos ver agora a relação que isso tudo tem com o campo elétrico e o potencial em vácuo. Vamos ver a relação que existe entre o potencial no vácuo e o potencial em eletrólito. Como a gente tem que o E é igual a menos grade do potencial, vamos tratar tudo usando o campo elétrico E. Dessa forma a gente foge da notação diferencial. Então vamos começar pegando dois eletrodos e ligando eles a uma fonte DC e os eletrodos em vácuo. Em vácuo eu não vou ter nenhuma corrente fluindo entre esses dois eletrodos. E para qualquer superfície fechada que eu pegue nessa região, eu tenho pela lei de Gauss que o fluxo do campo elétrico nessa superfície vai ser zero. Agora vamos pegar essa mesma configuração de eletrodos e preencher essa região entre elas com uma solução aquosa com algum sal. Eu vou ter portadores de cargas positivas e negativas, e pela ação do campo elétrico vai fluir agora uma corrente, que obedece à lei de Ohm. Tendo nesse meio uma mesma quantidade de cargas por unidade de volume, ou seja, N mais igual a N menos, e os portadores de cargas tiverem uma mesma carga, mas com sinais opostos, Q mais igual a menos Q menos, e isso para todos os pontos da solução, para qualquer superfície fechada que eu pegue, eu vou ter uma carga interna nula. E, portanto, pela lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico vai ser zero. Essa equação 7 é a mesma que a equação 6. Portanto, uma mesma equação para o vácuo e para o eletrólito. Então, se eu usar um eletrólito e operar em tensão contínua, e tiver N mais igual a N menos e Q mais igual a menos Q menos, a configuração do campo elétrico no eletrólito e no vácuo vão ser as mesmas. E como campo elétrico e potencial são grandezas correlatas, então a configuração das equipotenciais em vácuo vai ser a mesma que a configuração no eletrólito. Dessa forma, eu posso usar esse meio parcialmente condutor, esse eletrólito, para medir o potencial em cada ponto. E como experimentalmente é mais fácil traçar o contorno das equipotenciais, tendo um conjunto desses contornos, a gente vai poder saber qual é o comportamento do potencial nessa região. Isso é a mesma coisa que ter diversas curvas de níveis de um dado terreno e, baseado nessas curvas, a gente ter o relevo do local. Vamos ver agora como essa medição é feita. Vamos ver primeiro um procedimento para determinar a equipotencial em um experimento de laboratório, um laboratório de ensino. Vamos supor essa situação: dois eletrodos alimentados por uma fonte DC e os eletrodos imersos em um eletrólito, água destilada misturada aí com algum sal. O eletrólito geralmente fica cobrindo parcialmente os eletrodos. E isso tudo para simplificar o experimento, que é mais ilustrativo. A gente pega um voltímetro ou um amperímetro e inserimos na solução apenas um dos polos. Essas pontas de provas, elas sempre devem ser mergulhadas na solução na posição vertical, e quanto menor a parte metálica em contato com a solução, melhor, pois a perturbação no local vai ser menor. Mergulhando assim uma ponta de referência, aqui esta em preto, e mantemos ela fixa, e a outra ponta de prova é usada para encontrar os pontos cujo potencial é o mesmo que desse ponto aqui. Quando a gente encontra esse local, o medidor vai mostrar tensão zero, pois o potencial é o mesmo que o potencial da referência, ou uma corrente zero, se você estiver usando um amperímetro, uma vez que a diferença de potencial é zero, a corrente vai ser zero também. Agora, para não dar valores grandes na tensão ou na corrente, que é para não danificar o medidor, a gente deve sempre mergulhar a ponta móvel bem próximo da outra já conhecida. Suponho que o ponto identificado seja esse aqui, e ele vai estar, então, ao mesmo potencial que o ponto de referência. Encontrado esse ponto, eu mergulho de novo a ponta de prova e procuro um local partindo de um ponto bem próximo do anterior, onde mostre corrente zero ou tensão zero no medidor. E dessa forma eu vou repetindo. No final eu tenho esse conjunto de pontos que eu posso interpolar, e assim eu tenho o contorno de uma equipotencial.
A gente pode ver como é esse contorno em outro local da solução. Vamos pegar aqui nessa parte de baixo. Novamente deixo um fixo e com a outra ponta móvel procuro o local onde a corrente ou a tensão seja zero. E vou repetindo, sempre caminhando perto do último ponto identificado, ou de um ponto já conhecido. E dessa forma eu tenho mais um contorno equipotencial. Se eu quiser mais um outro traçado, eu mudo a referência de novo e repito o processo. Então essa é a forma da gente obter o traçado das equipotenciais em um laboratório didático. Essa solução, algumas vezes, ela pode ser substituída por uma folha recoberta com algum material resistivo. Vai funcionar da mesma forma. Vamos ver uma montagem onde isso é feito profissionalmente. Aqui eu tenho fotografia de um tanque eletrolítico usado para traçar equipotenciais. Aqui eu tenho a ponta móvel, os eletrodos ficam todos imersos no tanque eletrolítico, e com um braço mecânico e um sistema de sincronismo, que não está mostrado aqui, a gente obtém automaticamente os contornos equipotenciais em um plano. Naturalmente, repetindo isso para vários planos, a gente pode obter as superfícies equipotenciais. Essa é uma montagem antiga, deve ser aí de uns 50 anos atrás, meio século. É claro que a gente pode modernizar tudo, usando um braço articulado igual ao de uma impressora 3D e um computador ou microprocessador e obter o traçado dos contornos equipotenciais e das superfícies equipotenciais. Vamos para o resumo. Vamos fazer o resumo. Primeiro a gente viu que num sistema composto de apenas dois condutores, as linhas de campo iniciam e terminam nesses corpos. E esses corpos vão possuir uma mesma quantidade de cargas iguais, mas com sinais opostos. E isso forma um dipolo elétrico, que vai estar presente em chaves e muitos outros componentes eletroeletrônicos. Basta que a gente tenha um terminal com carga mais Q e o outro com menos Q. Vimos que o contorno ou os perfis dos eletrodos, eles podem ser feitos usando perfis matemáticos de distribuições de cargas mais Q e menos Q. Nesse processo, a gente substitui uma equipotencial matemática por um eletrodo exatamente com a mesma geometria. E quando a gente faz isso, como a gente sabe a equação do potencial dessa distribuição, a gente fica sabendo também a equação do potencial entre os eletrodos e, em consequência, a equação das suas equipotenciais. Esses eletrodos eles são usados aplicando uma tensão entre eles. E vimos que, se a gente variar a tensão, a geometria de uma equipotencial que passa por um ponto, ela vai se manter, ela vai continuar sendo a mesma. Quando a gente varia a tensão da fonte, a única coisa que muda é o potencial da equipotencial. E, finalmente, nós falamos dos tanques eletrolíticos, que é a forma experimental de se determinar o contorno equipotencial ou os contornos equipotenciais entre eletrodos e que usa essencialmente uma solução eletrolítica e um medidor de tensão ou de corrente. É isso aí.